não leia o livro O Verdadeiro Evangelho do autor Paul Washer antes de assistir esse vídeo. Eu vou te dar 3 assuntos abordados. Então, fica até o final do vídeo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse espaço do conhecimento para você que quer se tornar um leitor e uma leitora melhor. Se você não me conhece, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal e do Instagram, @bookicult. Segue a gente lá também que tem conteúdo. Espero que tu fique até o final desse vídeo para tu considerar deixar o teu like se esse vídeo te agregar algum valor. Beleza? Feita a introdução, bora pro vídeo. Uma pequena introdução aqui para você entender do que vai ser abordado nesse livro antes de começarmos. Eu li esse livro no Kindle, O Verdadeiro Evangelho. Bom, ele não é um livro muito grande, você pode lê-lo aí em uma semana que você consegue ler facilmente, tá? Ele não tem uma linguagem muito técnica, muito teológica, mas primeiramente para entender, quem editou foi o pastor também, ele é pastor, Iago Martins. Ele também é muito famoso aqui na internet, tem muitos vídeos aqui para você acompanhar ele, mas se você quiser que eu traga algum livro desse autor, desse pastor, coloca aqui embaixo no comentário que eu vou trazer. Bom, então o Iago Martins, ele compilou pregações que foram encontradas aqui no YouTube do Paul Washer, baseado nas escrituras de Romanos 3. E ele tem como objetivo com esse livro aqui mostrar que muitas dessas igrejas hoje evangélicas, digamos assim, têm mostrado para cada um de nós que existe uma superficialidade num evangelho que está sendo pregado hoje em dia. O Iago Martins compilou isso aqui e editou para que nós pudéssemos entender o que o Paul Washer fala sobre essa superficialidade, sobre o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus. Por isso o nome do livro, né, Verdadeiro Evangelho. Ele foi editado pela editora Fiel, não sei se isso tá certo. A editora Fiel que organizou esse livro para que a gente pudesse ter ele físico e digital também. E é uma ótima aí para você. Como toda vez eu dou feedback aqui no meu canal, eu dou 9.8 nesse livro aqui porque ele me ajudou muito. Eu já tenho 10 anos de vida cristã e muitas vezes nós caímos na superficialidade, coisas básicas que o evangelho traz pra gente, acabamos esquecendo. Então, esse foi um dos livros também que impactou muito a minha vida e no meu intelecto. Bom, o livro é dividido em 6 capítulos: a extrema pecaminosidade humana. Capítulo 2, Deus odeia o pecado e o pecador. 3, completamente justo. 4, o maior problema das escrituras. 5, Deus o fez pecado por nós. 6, ele é o rei da glória. Também traz o modelo de pregação do evangelho e a biografia do autor. Isso tudo nesse livreto aqui para você entender um pouco mais sobre o verdadeiro evangelho. E partindo para o primeiro assunto abordado aqui que eu quero comentar com vocês hoje é a extrema pecaminosidade humana. O capítulo aqui, em resumo, ele vai falar sobre nós sermos pecadores, porque nós, como seres humanos, já nascemos do lado do pecado. Romanos 3 bate muito nisso. Desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, nós já nascemos desse lado. Adão e Eva decidiram pecar, desobedecer a Deus, então nós já saímos desse pecado, nós já somos pecadores por natureza. E se você quiser entender um pouco mais dessa história, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre os 7 fatos que a Bíblia fala sobre isso. Voltando para esse capítulo, ele mostra muito isso de que nós somos imersos pelo pecado, pecamos naturalmente. A gente não tem essa consciência. Não estou generalizando aqui, tá? Mas muitos pastores, eles pregam pra gente que o homem deve ser salvo. Sim, o homem deve ser salvo. Mas nós temos que entender a imundícia que o homem está imerso. Por quê? Porque o pecado é isso. E entender também que o pecado não é o pecado contra homens, contra coisas, contra a humanidade. É pecado contra o próprio Deus, porque nós entendemos que Deus é o nosso Criador, é a pessoa, é o Espírito mais santo que nós conhecemos. E é isso que ele trata no capítulo 1. Nós temos que entender que somos pecadores e que nós estamos pecando contra aquele que é santo. E a gente nasce disso e temos que reconhecer isso. Primeiramente, reconhecer que somos pecadores. Segundo, para sermos salvos. Passo interessante aqui é que ele fala, numa página 24. Cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, o seu pecado é de gravidade infinita. Então isso resume muito o primeiro capítulo para a gente entender que nós já somos pecadores. E o segundo assunto abordado aqui nesse livro que eu quero trazer para vocês está no capítulo 2, que fala: Deus odeia o pecado e o pecador. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre aquela frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bom, eu concordo particularmente com Paul Washer. Por quê? Ele vai falar que essa afirmação não está na Bíblia. E é verdade. Deixa só a moto passar aqui. Ele fala pra gente que Deus odeia o pecado e também o pecador.
Por quê? Eu acabei de falar no primeiro capítulo que ele fala que nós já nascemos do lado do pecado. Quem odeia muito o pecado é Deus, porque isso vai contra a natureza de Deus. Então, quando algum pregador fala que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso é uma afirmação biblicamente falsa. Deus odeia o pecado e também o pecador, porque já nascemos desse lado. O fato interessante que ele coloca nessa parte é que a gente acaba perdendo essa dimensão do quão grave é essa afirmação. Por quê? Porque a gente tem que entender que além de amor, Deus também é justiça, Deus também tem emoções. A Bíblia fala realmente que Deus tem emoções, Deus odeia, Deus ama, Deus é justo, Deus é misericordioso. Muitas vezes a gente esquece essa parte dizendo que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador também se ele não se converter dos pecados que ele... Essa é a segunda parte que ele vai trazer nesse livro para nós termos esse alerta, que muitas vezes não devemos cair nessa falácia de que não devemos nos arrepender dos nossos pecados. E um grifo muito importante que eu achei, separei aqui para vocês, é que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como ele merece, é porque você não entendeu quão perdão foi derramado sobre você. A gente tem que ter essa consciência, pessoal, de que Deus se tornou humano para que ele fosse para o madeiro e pagasse os nossos pecados. Então, quando a gente não tiver consciência disso, quando a gente não tiver consciência do pecado, nós vamos cair nessa falácia de que Deus é amor, odeia o pecado e ama o pecador. Ele até rimou. Eu acho que rimou. Enfim, não caia nessa falácia, porque não é biblicamente correto. E antes de ir pro terceiro ponto, eu quero que você deixe o seu like se você gostou até aqui. O terceiro ponto tá no capítulo 5, que fala: Deus o fez pecado por nós. Aqui nesse capítulo ele vai falar sobre a propiciação. Se você não sabe o que é propiciação, eu vou dar uma definição que ele deu aqui. Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador para que a justiça que demanda sua morte seja saciada e sua ira e santo ódio contra o pecado seja apaziguado. Ou seja, Jesus se colocou no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. E vem em contradição isso porque quando ele foi perguntar para alguns cristãos de sua comunidade e das pessoas que ele conversa durante a sua caminhada cristã, ele pergunta qual é o verdadeiro significado de propiciação. Resposta como, é porque Jesus morreu pelo pecado, é porque Jesus, Deus nos amou e morreu para pagar as nossas dívidas. Isso não é errado, né? Como ele fala, sabe o conceito real de propiciação. Jesus veio no nosso lugar para pagar os nossos pecados, não somente porque Deus nos ama, mas porque foi necessário para que a culpa do pecado não caísse sobre nós. E esse é um fato muito importante porque nós esquecemos de que isso é verdade, de que isso é real. E muitas vezes a gente se deixa levar por vento de doutrina, a gente se deixa levar por essa teologia muito superficial e que Deus é muito mais profundo do que isso. E um fato curioso nesse capítulo é que ele fala que ele estava pregando para alguns alunos de universidade, algum aluno levantou e perguntou por que Jesus sofreu tudo aquilo para que pudesse pagar os nossos pecados. E ele disse que ele ficou entristecido porque ele lembrou que foi necessário a propiciação para que eu não pudesse morrer no lugar, para que eu e você não pudesse morrer no lugar como daquela forma, porque só assim o homem pode ser redimido a Deus. As pessoas podem entender o amor de Jesus por nós. Então é tudo isso, pessoal. Espero que você tenha gostado até aqui. Se gostou, deixa o like aqui embaixo e eu te espero no próximo vídeo.